Gente, eu não costumo tomar água quando eu ministro, mas a minha boca está colando. Está assim seca. E vocês devem ter passado por isso já, né? Gente, sentindo assim uma pressão. Mas quando a gente entende que nós não estamos nesse lugar sozinhas, mas que nós estamos em obediência, porque temos um chamado, um compromisso, a gente encara de frente, né? A gente vem com todas as forças, confiando no Senhor, que Ele é poderoso para nos conduzir em tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Glória a Deus. E nesses 3 dias, Deus Ele tem preparado um banquete para cada uma de nós. Nós não estamos numa igreja sentada numa cadeira, mas pense comigo agora. Você está sentada à mesa com o Senhor. E são 3 dias onde o Espírito Santo, Ele preparou os alimentos mais especiais, aquele alimento lá do céu. Sabe, alimentos que talvez no final você diga assim, meu Deus, eu já tinha ouvido isso, mas nunca tinha entendido, nunca tinha caído no meu coração. Eu nunca tinha saboreado dessa forma, porque nesses 3 dias, Deus vai trazer um alimento poderoso para a nossa vida. Tem alguém aqui com fome de Deus? Temos? Mulheres com fome da palavra de Deus? Aleluias, glória a Deus. Eu amo esse Deus. Sabe, foram dias muito difíceis esses agora que a gente passou antes da conferência. Porque esta é a primeira conferência da mulher Senge, daqui da Senge. E eu tenho 57 anos, com muita alegria, posso dizer isso, não tenho vergonha. Mas até hoje, sabe, são 30 anos de conversão. Mas até hoje eu só fui em 5 conferências. Não fui mais que isso. Então não tenho muita experiência. E é a primeira vez que eu estou ministrando numa conferência. Glória a Deus. Glória a Deus. E foram dias assim de muita expectativa, de muito choro, sabe, de muita busca. Só meu marido sabe que, eu acho que ele pensa que eu escrevi 3 livros, porque eu só queria ler. E quando eu terminava de ler, que eu pensava que já era aquilo ali, eu ia lá para dar mais uma lida para mim. Deus dizia, tá, mas não é isso. E aí eu ia para outro lugar e eu ia, sabe, eu fiquei caminhando. E antes de ontem, começou, sabe, a descer no meu coração algumas palavras. E aí eu comecei a costurar, porque até antes de ontem era só uma, como é que a gente diz, só alinhavando, né? Você já viu o alfaiate, ele corta, e depois ele junta tudo alinhavado. Aí quando ele prova, ele diz, não, agora deu. Aí então ele começa a costurar. E aconteceu isso comigo, foram dias assim, de choro, de pergunta, né? Chegou momentos até de eu dizer, Senhor, por que eu? E ele respondeu assim para mim, filha, eu não erro. Ah, então tá, o Senhor não erra. Mas o bom de tudo isso é que, no meio do caminho, o Senhor levanta alguns alguns Caleb, para segurar na nossa mão, né? Para levantar a nossa mão, para dizer que confia, para dizer que o Senhor é com você, que você não está sozinha. E essas palavras, esses abraços, essas mensagens, essas mensagens que às vezes chegam, às vezes mulheres que dificilmente mandam uma mensagem, aí de repente ela começa a disparar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aquelas palavras ali vão renovando o coração da gente, né? E eu sou uma pastora que eu vivi muitos anos como Davi, escondida por trás das malhadas. Alguém que era como se fosse, sabe, invisível. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar ministrando numa conferência. Aliás, eu nunca imaginei que eu pudesse estar falando, olhando para alguém, sabe assim? Olhar no rosto, olhar nos olhos. Quando eu namorava assim, olhando para baixo, né?
porque eu não tinha coragem de olhar no rosto, nos olhos. Então, cada passo... Opa! É ao vivo, gente. Cada passo que eu fui dando na minha vida, cada, tomada de decisão, de direção, foi um desafio para mim. E hoje eu estou aqui, e esta é a primeira conferência, né? E o nome Eternas, porque a gente fazia todos os anos o Café da Mulher Senge. E depois da pandemia, a gente sentiu que deveria mudar alguma coisa. Alguns acontecimentos do café trouxe para nós uma nova direção, estava apontando para algo novo. E aí, de repente, vinham mulheres da igreja e diziam: pastora, por que a gente não faz uma conferência? Pastora, a senhora nunca pensou numa conferência? Mas aquilo ali já estava gerando no meu coração, sabe? Será que sou eu? Aquela, já estava amadurecendo a ideia no meu coração de uma conferência. E aí, no verão, eu e meu esposo, nós estávamos conversando e já sobre a conferência, já havíamos decidido que faríamos a conferência e não mais o café. Foi onde, dessa conversa, surgiu o nome da conferência. Porque a conferência, ela vai ser sempre conferência eternas. O que vai mudar é o tema que a gente vai ministrar, conforme que o Senhor trouxer para o nosso coração. E então surgiu esse nome ali, a gente conversando, e nós entendemos que tudo que Deus traz, né, a gente precisa buscar na palavra o porquê daquilo que Ele trouxe. Então, a base bíblica para a conferência eterna está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa, que Ele deu o seu único Filho, para que todos aqueles que crerem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Sabe, tudo que nós falamos, que nós fazemos hoje, a gente comentava um pouco no podcast de manhã, o PVM Coffee, e aí a gente comentava sobre algumas coisas da mulher eterna, e nós entendemos, sabe, pelo menos nós temos conversado e tem vindo ao nosso coração algumas coisas que a gente precisa ficar atenta, que tudo que nós fizemos aqui nessa terra, nessa vida, seja como mãe, como esposa, como do lar, seja como profissional, nós temos que fazer tudo isso apontando para os céus, para o reino de Deus. Sabe, entendendo que é a eternidade. Sabe, tudo que a gente fizer aqui tem que apontar para a eternidade, porque de lá nós viemos e para lá nós vamos voltar. Né? E a gente sabe que conferência é para conferir. É alguém falando, alguém ensinando, mostrando e a outra conferindo. Mas não basta a gente conferir e não colocar em prática. Né? Porque senão nós vamos viver de conferência em conferência em conferência. Mas a conferência é para a gente conferir tudo aquilo que talvez a gente tenha que melhorar, a gente tenha que crescer, a gente tenha que deixar, tenha que abandonar. Eu sei que com cada uma de nós, Deus vai falar algo específico. Né? Se você saiu da tua casa, se você se inscreveu para estar aqui nessa conferência, pode ter certeza que Deus vai fazer algo na tua vida. Deus vai fazer algo no teu coração. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel e Ele jamais nos deixa sem resposta, amém? E esta semana eu compartilhava com uma amiga, eu dizia para ela: ai, meu Deus do céu, meu coração parece que vai disparar. E é interessante, né, que quanto mais você não quer falar, todo mundo. E daí, como é que está para a conferência? Ai, nem me fala. E daí, como é que está para a conferência? Coração disparava. Sabe quando você leva um susto que a respiração fica assim? Faz 2 semanas que eu estou assim. Eu acho que hoje eu vou começar a respirar um pouquinho normal. Mas essa pastora falou assim para mim, minha amiga, ela disse: pastora Helena, fique tranquila, porque o que Deus tem para você entregar para essas mulheres na conferência é a tua vida, é aquilo que o Senhor tem feito com você. São as experiências que Deus tem te dado.
E ela disse: eu tenho visto de um tempo para cá o quanto Deus tem derramado sobre a tua vida. E a tua experiência vai trazer um acréscimo, um crescimento, um fortalecimento para cada mulher que vai estar lá. Porque ela disse, porque muitas vezes não é o que a gente fala de um vocabulário bonito, muitas vezes não é o que a gente fala daquilo que a gente leu, mas o que vai tocar é aquilo que a gente vive. E aí, quando ela disse: pastora, passa a tua vida, aquilo que você tem vivido. Quando ela falou isso, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi certo dia, que diz assim, que aquilo que eu aprendo, eu ensino, mas aquilo que eu carrego, eu transfiro. E essa frase foi tão forte para mim, porque mudou algumas áreas da minha vida, né, de coisas que eu carregava, e que eu comecei a pensar: puxa vida, isso não é bom, e eu estou transferindo para o meu marido, para o meu filho, para as filhas, né, para as irmãs, para as minhas amigas. Eu preciso buscar em Deus o que é que está dentro de mim, o que eu estou carregando, porque eu vou estar transferindo, e eu quero transferir coisas boas, coisas que edifiquem. Eu quero transferir para as pessoas coisas que venham, sabe, levar as pessoas é como diz o coach, né? A sair de um lugar para chegar no outro. Então, eu quero passar para vocês um pouquinho do que tem sido esses últimos anos da minha vida. Não são muitos últimos anos, não. Claro que Deus sempre fez, né? Para quem me conhece, sabe? Talvez diga assim: será que é ela que está ali, né? E mais um pouquinho para vocês do que aconteceu de um ano mais ou menos, 1 ano, 2 anos para cá, né? E isso tudo tem me dado muito crescimento. Então eu quero chamar essa palavra de entrega, porque a partir de 2021 eu comecei a viver uma experiência de entrega da minha vida, de uma maneira diferente, como nunca eu tinha vivido antes. E se você perguntar para mim, qual é a base bíblica aí, pastora, que nós vamos ter hoje para essa conferência, para esse culto? Não tem uma história longa para contar, mas o Salmo 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega. Então o tema para hoje, né, o nosso pastor gosta de dizer, o tema desta noite é entrega, né, que a gente vai aprender um pouquinho sobre entrega. E veja bem, queridas, entrega é aquilo que muitas vezes parece o básico, normal, né? Eu vou acordar de manhã, vou entregar o meu dia para o Senhor, vou entregar o meu esposo para o Senhor, nas mãos do Senhor, vou entregar meus filhos nas mãos do Senhor, a minha vida nas mãos do Senhor. Isso eu acredito que todas nós fizemos todos os dias. Se não faz, deveria fazer. Agora, existe aquele tipo de entrega, sabe, que vai exigir algo de nós, vai exigir renúncias da nossa vida. E aí, quando nós partimos para a entrega, onde exige de nós uma renúncia, aí passa a ser diferente. Aí o calo aperta, né? Aí dói um pouco, porque passa a exigir de nós renúncias. E aí, nessas renúncias, a gente entrega ali para o Senhor aquilo que Ele pediu para nós, aquilo que a gente entende que precisa entregar. Mas surgem na nossa mente, no nosso coração, alguns medos, né? Alguns porquês, algumas interrogações, mas será que era isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que foi o Senhor que falou? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é a minha alma que está falando? E a gente começa, às vezes, alguns questionamentos. E o pior é você entregar, muitas vezes, e ficar naquela expectativa de um resultado imediato. E nem sempre tudo aquilo que nós entregamos para o Senhor, nós vamos ter um resultado imediato. Às vezes o resultado ele demora para chegar. E às vezes não só demora, mas ele vem de uma forma, às vezes, que nós não esperamos. A gente entrega, mas a gente espera que Deus faça do nosso jeito, né?
Então, sabe o que a gente faz quando, de repente, você entregou? Tem mulheres aqui dispostas a entregar? Tem, amém? Muitas vezes nós entregamos algo para o Senhor, mas aí a gente incorpora, sabe quem? O espírito de Gideão. Lá em Juízes 6, né, Gideão, a Bíblia diz que o Senhor chamou Gideão para liderar um exército que ia lutar contra os midianitas. E Gideão ficou assim, mas será que essa voz é de Deus? Mas será que é Deus que está chamando? E ele orava, ele pedia para Deus, quando é que vai acabar essa perseguição? Porque tudo que eles plantavam, vinham os midianitas e comiam todos os frutos. Na hora de colher, os midianitas ficavam só de longe observando. Cuidado, porque às vezes o demônio não está perto, hein? Às vezes ele está só de longe observando. E aí, quando o povo de Deus ia fazer a colheita, os midianitas vinham e eles tomavam para eles. E Gideão estava cansado daquela situação, o povo cansado daquela situação. E Deus chama Gideão: Gideão, é você que eu vou te chamar. É você que eu quero levantar, para que você venha formar um exército para lutar contra o exército dos midianitas. E ele ficou meio duvidoso e pediu para Deus um sinal. Veio um anjo, pegou na mão de Gideão. E aí eles pegaram um bolo e não sei o que mais lá, alguma outra coisa que eu não lembro, acho que era uma fruta. E colocou lá na montanha e mandou fogo, pegou fogo. Confirmação, glória a Deus. Gideão não se conformou. Ele foi para casa, não, tudo bem. O Senhor me chamou, eu entrego a minha vida, né, em outras palavras, veja bem. Eu entrego a minha vida, mas eu quero um sinal, eu quero uma evidência para ver se é isso mesmo. Será que nós temos alguém aqui que é assim? Será que foi Deus? Será que é Ele mesmo? O que Gideão fez? Ele pegou um novelo de lã, colocou no tempo, no sereno e disse assim: se é o Senhor que está falando, amanhã, quando eu acordar, o novelo de lã vai estar molhado, encharcado e ao redor vai estar tudo seco. Pensa, quando ele chegou lá de manhã. Apertou o novelo, escorria água, todo encharcado. Não bastou para Gideão. Eu quero mais uma evidência, eu quero mais um sinal. E aí, então tá, quero mais um sinal, Senhor. Vou colocar o novelo de lã lá. Amanhã, quando eu acordar, o novelo vai ter que estar seco e ao redor vai ter que ter coberto de água ao redor dele. Gideão acorda pela manhã e aconteceu o que ele pediu. Né? E muitas vezes, sabe, queridas, nós somos assim. Obrigada, Tuane, parecida comigo, né? Espero que ela tenha gostado. Eu gosto. Principalmente essa cabeleira aí. Então, e Gideão, ele ficava pedindo sinal para Deus. E muitas vezes, queridos, nós entregamos algo para o Senhor e ficamos pedindo sinal. A gente fica pedindo uma evidência para ver se realmente é para fazer. E enquanto a gente fica pedindo sinal, fica pedindo evidência, os midianitas, ficam comendo, ficam destruindo, sabe, áreas da nossa vida que a gente não consegue nem imaginar. Porque nós entregamos para o Senhor, mas não confiamos de todo o nosso coração que Deus, Ele é capaz de fazer. Tem mulheres aqui que têm essa fé? Tem mulheres aqui com essa fé? Que crê que Deus é capaz de fazer? Se você não crê, se você tem andado empoderada com esse espírito de Gideão, hoje você vai sair daqui liberta em nome de Jesus. Amém? Espírito de Gideão não vai mais rondar a nossa vida em nome de Jesus. Nós temos que ter, se apossar do espírito, sabe de quem? De Abraão. Abraão é um homem, e eu fico imaginando, né, que Abraão estava lá na sua boa vida, na sua família. O Senhor chega para ele e diz: Abraão? Ele, sim. Então o Senhor diz para ele: larga a tua família, deixa a tua parentela. Não deu tempo nem de Abraão dizer assim: tá, mas vou deixar para quê? Vou para onde? Não deu tempo. Quando ele ouviu que
ergueu os olhos, o Senhor disse: deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A gente não vê Abraão pedindo sinal. A gente não vê Abraão pedindo evidências de que realmente era Deus que estava falando e que Deus ia cuidar dele, que Deus ia mostrar uma terra que realmente fosse uma terra que mana leite e mel. Ele não faz, sabe, nenhuma proposta indecente para Deus. Mas o que é que Abraão faz? Em outras palavras, ele diz: amém, sim Senhor, eu vou. E sabe por que Abraão fez isso? Por que ele agiu assim? Porque ele conhecia a voz de quem falava com ele. Ele conhecia o Deus que estava falando com ele. Sabe, queridas, quando nós conhecemos a voz do Senhor, quando nós reconhecemos quem está falando conosco, você vai entregar e você não vai duvidar, você não vai pedir sinal, você não vai pedir evidências, porque você sabe quem falou com você. Sabe, nesses dias que antecedeu a conferência, eu estava andando assim como Abraão. Era um dia após o outro. Tá bom, Senhor, eu vou. Tá bom, eu vou. Calma, filha. E vinham palavras: vai dar tudo certo, pastora. Vai ser uma bênção, pastora. E eu ia tomando posse daquelas palavras, sabe? Acreditando que realmente ia acontecer aquilo que está no coração de Deus, que ia superar as minhas expectativas. E nós precisamos assim, caminhar como Abraão. As mulheres que me conhecem, elas sabem que sempre que eu vou ministrar, eu gosto de contar de onde veio a palavra, como Deus falou, sabe, onde que eu cheguei naquele entendimento, naquela palavra para trazer para elas. E várias vezes eu trouxe foto, né, imagem da situação onde Deus falou comigo. E hoje não foi diferente, é assim que Deus faz comigo. E eu amo isso em Deus, porque eu aprendi que nós temos que descobrir aquilo que Deus tem de especial em nós, que talvez você diga assim: eu não vi em ninguém, nenhuma mulher faz isso, mas eu faço. Ai, o que vão dizer? Se foi Deus que me fez assim, glória a Deus. Sabe, eu faço isso sempre porque é algo que me fortalece. Eu sempre trago assim a imagem, ou eu conto. E sábado passado, naquela: ai meu Deus, o que é que vai ser da conferência? Ai Senhor, eu vou abrir a conferência. E aí eu fui em Nova Veneza. E a gente passando ali, conversando. De repente eu vi, quem estava comigo não sabe disso, porque eu fiquei só olhando e fiquei quietinha. Pena que eu esqueci de bater a foto. Eu sempre trago a foto e eu esqueci de bater a foto. E eu olhei um monte de pedras, um monte grande. Eles estavam fazendo uma construção nova lá. Eu olhei para aquelas pedras, sabe, pedras antigas, pedras de construção. Sabe, eu acredito que na minha cabeça devia ter mais de 100 anos. E quando eu olhei para aquilo ali, eu pensei assim: meu Deus, essas pedras aqui, elas são evidências de que houve uma geração antes dessa. Que houve uma construção aqui antes dessa que já existe. São evidências, são sinais. Só que o tempo abafou. E ela ficou ali por muitos anos escondida. Agora veio alguém e descobriu. Sabe, elas rindo ali, eu pensando nisso. Disse: meu Deus, isso dá uma pregação, eu vou bater uma foto. Só que não foi indo e eu não bati a foto. E aí o Senhor falou comigo que quantas mulheres, sabe, que às vezes porque não tem evidência de alguma coisa, porque não tem sinal de alguma coisa, deixam que o inimigo venha abafar aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, deixam ficar escondida debaixo de escombros. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, o Senhor está aqui com aquela picareta, com aquela enxada, com aquele pá, com tudo que Ele tem na mão. E Ele está tirando você lá de baixo, amém? E tudo aquilo que tentaram abafar, que tentaram esconder em você e de você, o Senhor vai trazer para fora nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e você vai voltar muito melhor do que você já foi um dia. Com descobertas, sabe? Com um olhar diferente, com um pensamento diferente, com mais coragem, com mais força.
sabe, encarando as situações sem medo nenhum, porque você adquiriu talvez um medo, adquiriu talvez uma incredulidade, talvez uma desconfiança, uma rejeição, eu não sei o que faz você ficar nesse lugar escondida, presa. E porque te abafaram e ali você ficou, você tem Jesus, mas você não consegue vir para fora. Você não conseguiu ainda descobrir o potencial que Deus colocou dentro do teu coração, na tua vida. Mas nessa conferência algo novo vai acontecer. Você recebe? Deus vai tirar você debaixo desses entulhos. Ninguém mais vai abafar a tua vida, porque você vai sair daqui uma mulher cheia da fé de Deus, crendo no Senhor, aonde você vai ouvir a voz do Espírito, sabe, você não vai mais duvidar, você não vai precisar de evidências, porque Deus vai te trazer daquele lugar com novos ouvidos, ouvidos espirituais, olhos espirituais, um coração temente ao Senhor, cheio de fé e da presença de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco. Eu cheguei a pensar, vou pegar uma foto da internet, botei lá no Google, entulhos antigos. Entulhos antigos. Vocês sabem que eu gosto de trazer a foto, né? Entulhos antigos. Meu Deus, vou olhar, não vai estar ali meu entulho, mas elas vão dizer assim, ih, essa foto eu conheço da internet. Não, deixa assim, já que eu não consegui trazer, né? E aí, sabe, buscando essa palavra, o Senhor me levou a 1 Pedro 2:29, que diz assim, ó: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, mulheres adquiridas, para que anuncieis a verdade daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Nós somos essas mulheres, geração eleita, geração escolhida, geração santa. Sabe que Deus foi lá, e Ele vai nesses dias, Ele vai lá e vai tirar você lá de baixo, e vai trazer você para a maravilhosa luz, para anunciar as verdades de Deus, amém? Você está disposta a viver aquele novo que Deus tem para a tua vida? Quem está disposto a viver isso aqui? Amém? Sabe, eu aprendi que nós temos que movimentar. Tem um versículo, eu não sou muito de gravar esse endereço, mas tem uma palavra que diz assim, ó, aquele que canta, cante, aquele que louva, louve, aquele que tem palavra, fale. E aí eu vou mais longe, né? Aquele que consegue pular, pula, aquele que consegue levantar o braço, levanta, aquele que consegue dar glória a Deus, dá glória a Deus, aquele que consegue correr, sai correndo, aquele que consegue plantar bananeira no altar, planta bananeira, sabe, aquele que pode, aquele que consegue, faça, porque se é para a glória de Deus, nós temos que fazer, amém? Então quando Deus falar, receba, levante a tua mão, sabe, não deixe passar. Eu aprendi que nós temos que receber. Tudo que Deus dá para nós é um presente. Eu estou quase tirando o sapato, misericórdia. É um presente para nós. Né? Tudo que Deus dá é presente dEle para nós. Mas nem sempre nós vamos ver as evidências. Sabe, nem sempre quando a gente entrega algo da nossa vida que pede renúncia da nossa parte, nós vamos conseguir ter evidência. A gente vai enxergar que realmente é aquilo ali, né, que esse é o caminho. A gente não vai, muitas vezes nós, né, vamos, entregamos para o Senhor e corremos, esticamos, puxamos, meu Deus, e não tem nenhum sinal. E aí o que a gente faz? Senhor, me dá um sinal. Senhor, eu vou lá. Ah não, nem vai, né? Você já diz assim, ó, tem o culto, lá tem a conferência, você diz assim, Senhor, se é para mim ir, me dá um sinal. Tem gente que não está aqui porque senão não veio. Não veio, mas para aquelas que vieram, sem querer ver evidências, sem querer ver sinais, vão levar para casa um grande presente de Deus. Porque é assim que Deus faz, se você crê. Sabe, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tudo que Deus promove é para o nosso crescimento.
é para o nosso desenvolvimento. Então, se eu posso ir, por que eu tenho que perguntar para Deus se eu tenho que ir? Pensa comigo, você acha que Deus não quer que as mulheres estejam juntas? É um sonho meu. Sabe, eu digo para as pastoras, né, que como eu sonho todas as pastoras unidas. Eu comecei um movimento de unir pastoras em 2018, foi o primeiro encontro. Nós estamos há 8 meses sem se encontrar, e eu digo para elas assim, sabe, quando a igreja, quando o povo vê que nós somos unidas, viu, pastoras que estão aí? Quando o povo vê que nós somos unidas, sabe, o próprio povo vai ser unido. Sabe, nós vamos dar um tapa na cara do diabo, o inferno vai... Ele pode se tribuchar, mas não vai poder fazer nada. Porque a unidade, a comunhão, né? A palavra diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Sabe, nós temos que estar juntos. Então, não pergunte, tem uma conferência, vá, não importa onde é. Não importa qual é a pastora, qual é a igreja, se você tem condições de ir, vá. Sabe, não fique esperando sinal, não fique esperando evidência, porque existem coisas na nossa vida que nós não precisamos de evidências. Sabe o que nós precisamos? Crer na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a voz do Espírito Santo. Quando você conhece a voz daquele que te chamou, daquele que te criou, daquele que te formou, você não precisa de sinais. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que perguntar. Não estou dizendo que você, a partir de hoje, eu não tenho que pedir para o Senhor, Senhor, me dá um sinal, me mostra, me confirma. Não é isso. Eu estou falando daquele momento, daquela área da nossa vida, em que nós obedecemos ao Senhor, entregamos algo que exige de nós uma renúncia, e depois vem aquelas dúvidas. E vem Satanás e começa a seta na nossa mente. Mas será que é? Mas será que não é? Se você entregou, se foi o Senhor que falou, pare de pedir sinal, pare de pedir evidência. Confia, porque Deus é fiel. A Bíblia diz, né, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te chamou, se Ele disse, está dito e pronto. Comece a caminhar nessa palavra. Faça como Abraão, caminhe sobre a palavra que ele ouviu. Deixa a tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele caminhou sobre aquela palavra, sabe? Para quem já foi em Jerusalém, que teve a oportunidade de ver o túmulo onde Jesus foi enterrado, vai descobrir que lá naquele lugar não tem evidência nenhuma. Se alguém aqui já foi lá, olhou para o túmulo, ele está vazio. Não tem nenhuma evidência, sabe? Não tem restos mortais. Sabe por quê? Porque ele vive. Eu e você não precisamos de evidências para crer que Jesus está vivo. E nem de evidências para crer que Ele veio e que Ele morreu, que Ele foi enterrado ali. Não é porque não tem nenhum ossinho, nenhum pedacinho, nem o resto mortais de Jesus, que Ele não foi enterrado ali. Nós cremos que Ele foi enterrado ali, ressuscitou ao 3º dia e pronto. Ninguém vai tirar isso de você. Amém? Não precisamos de evidências. E Jesus, Ele está dizendo para nós nessa noite, filhas, aquilo onde você não vê evidência, onde a terra diz para você que não tem mais jeito, só porque você não vê os sinais, os céus estão dizendo assim para você, eu tenho coisas novas para a tua vida. Eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Sabe, aonde dizem para nós que não tem mais jeito, o Senhor diz, tem jeito sim. Porque Jesus, Ele deixou bem claro, né? Que por mais que tudo pareça o fim para nós, por mais que não existam evidências, por mais que a terra diga que não deu certo, Jesus deixou bem claro que com Ele nós podemos todas as coisas. Ele deixou bem claro que Ele é aquele que recomeça e que faz nova todas as coisas. Talvez você diga assim, pastora, eu acredito que eu já comecei a sair de baixo. Já não estou mais lá naquele entulho. E aí você olha ao redor e a terra
a natureza. Pessoas olham para você e estão dizendo, não vai dar nada. Já errou tanto, já caiu tanto, já pecou tanto. A vida, o casamento, os filhos daquela ali, sabe? Pessoas talvez estejam dizendo isso. Mas nesta noite o Senhor diz para você, eu faço nova todas as coisas. Enquanto a terra, enquanto as pessoas dizem que não vai dar certo, o Senhor está dizendo, olha para o céu, porque aquilo que vai dar certo vem de mim. Aquilo que vai dar certo não vem da terra, mas vem dos céus. Então, o sinal que você precisa é crer no Senhor de todo o teu coração, amém? Sabe, quando nós olhamos para a pesca milagrosa, que fala lá em Lucas capítulo 5, a gente vê ali Pedro, ele passando por um momento muito difícil, né? Porque ele passou a noite inteira pescando. E aí, de repente, já amanheceu o dia e Pedro não pescou nada. E ele estava ali, na beira da praia, lavando as suas redes, né? A noite tinha sido um caos. Parecia para o Pedro que aquele momento da vida dele era o ponto final, que não tinha mais jeito. Mas de repente Jesus se aproxima de Pedro. E aquilo que parecia um ponto final, que era o barco dele, porque o barco, quando ele foi pescar, o sonho dele era voltar para casa com um barco cheio de peixes. E aí ele volta no amanhecer do dia para a beira-mar, para a praia, e o barco dele está vazio. Então aquele símbolo, aquele sinal que parecia o fim para Pedro, Jesus chegou, chama Pedro, em outras palavras diz assim, Pedro, pegue aquilo que para você parece o fim e vamos comigo. Deixa eu entrar naquilo que parece o fim para você, Pedro. Jesus disse, deixa eu entrar no teu barco, me leve até mais adiante. Sabe, aquilo que parece o fim na tua vida, Deus está dizendo nessa noite, filha, eu quero entrar neste lugar que parece o fim para você. E o que é que Pedro fez? Pedro deixou Jesus entrar no barco. Sabe, amadas, e depois que Jesus estava ali naquele barco, chegou um momento onde Jesus disse, agora, Pedro, pegue aquilo que parecia o fim para você e vamos mais adiante. Vamos para mais fundo. Sabe, Pedro, quando Jesus disse isso, no coração dele fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu já passei lá a noite inteira. Sabe, quando nós entregamos o nosso fim para Deus, a gente está sempre esperando que Ele faça algo, amém? Pelo menos nós precisamos ter esse coração, que Ele vai fazer algo. Só que os nossos olhos, a nossa mente, está esperando uma evidência. Está esperando um sinal. Mas não tinha sinal nenhum, gente, era dia. A pesca se faz à noite. Não tinha evidência nenhuma. Mas sabe o que é que Pedro fez? Eu vou, Senhor, mas eu vou por causa da Tua palavra. Já que o Senhor está pedindo, o Senhor está me orientando, então pela Tua palavra eu vou. Sabe, quando o ponto final que está na tua vida, você entregou para o Senhor, Ele entrou ali, e Ele disse para você assim, vamos mais um pouco adiante. Vamos para mais fundo. Sabe, mesmo que pareça difícil, mesmo que você pense assim, mas fazer o que lá? Obedeça a palavra daquele que está falando com você. Creia naquele que está dizendo para você, vai mais fundo, vai mais adiante. Sabe, porque o milagre que você precisa está mais adiante. E às vezes a gente quer, sabe, caminhar conforme aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas nós precisamos ter aquela fé que crê no invisível para obter o impossível. Sabe, e ver o invisível não são os nossos olhos, não é a gente que consegue ver, né? E mais à frente, então, quando Jesus convida Pedro para ele ir para águas profundas, Pedro ele não estava entendendo nada. Ele pensou, talvez, né, o que será que está passando na cabeça de Jesus? Mas Jesus sabia por que ele estava convidando. Então, sempre que Deus te der uma orientação, te der uma palavra, não duvide, não peça evidências, mas creia naquilo que Ele está falando para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Sabe, minhas amadas, nesses dias o Senhor,
Ele quer que você entregue o teu ponto final nas mãos dele. Nós temos mulheres aqui dispostas a entregar o ponto final nas mãos do Senhor. Amém? Ele está nos convidando para entregar aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que está muito difícil. Entregar nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos permitir, sabe o quê? Que Deus, Ele nos leve para águas mais profundas. Às vezes nós estamos no raso, é igual a Ezequiel, né? Quando nós olhamos a vida de Ezequiel, ele era visto como o profeta que só dizia coisa ruim, né? Só entregava coisa ruim. Porque vocês estão pecando, porque vocês têm que mudar, né? Mas chegou um momento na vida de Ezequiel que o Senhor apareceu para ele, pegou na mão de Ezequiel, né? E mostrou muitas coisas para ele. Aí chegou um certo ponto que o anjo disse para ele: vem para águas profundas, vem mais fundo. Entra no rio de Deus, essa é a palavra que está na Bíblia. Ezequiel, entra no rio de Deus. Eu fico pensando que Ezequiel, ele não imaginou assim, entrar no rio de Deus, mas e se eu me afogar? E se esse rio for fundo? Será que tem alguém assim quando Deus fala? Mas será que essa palavra é para mim? Ah, não, é para minha irmã. Ainda cutuca a irmã, né? Ó, tá ouvindo? Igual o marido quando vem na igreja, né? Tá vendo? Será que essa palavra é para mim? Sabe, Ezequiel não ficou perguntando, e se eu me afogar? E se o rio for fundo? Ezequiel, sabe, o anjo disse: vem, Ezequiel. Ele estava com a água nos tornozelos. Vem mais um pouquinho. E a água chegou na cintura. Vem mais um pouquinho. E a água chegou até os seus ombros. E cada passo que Ezequiel dava, no mais profundo de Deus, as revelações de Deus também eram mais profundas para a vida daquele homem. Sabe, quanto mais você obedecer ao Senhor, quanto mais você crer, quanto mais você decidir andar com esse Deus, dar um passo além, sabe? Quanto mais você crer que é Ele que está falando, sem ficar duvidando, sem pedir sinais, sem pedir evidências, mais as coisas do céu vão se revelar para você. Porque quando nós pedimos evidências, nós queremos coisas da terra. Quando nós pedimos sinais, nós queremos coisas da terra. Sabe, mas quando nós não queremos a evidência, quando nós cremos na palavra de Deus, nós vamos ver as coisas do céu. Nós vamos ter evidências do céu. Nós vamos ter sinais dos céus. Amém? É uma cura, é uma libertação, uma transformação, é um batismo no Espírito Santo. É uma coragem, uma força, uma cura, uma saúde. Tantas coisas vêm do céu para a nossa vida quando nós buscamos as evidências do céu e não buscamos as evidências da terra. Sabe, é tempo de nós buscarmos evidências do céu. E em 2021, no começo desse culto, eu falei para vocês, né? Que eu ia falar daquilo que eu tenho vivido nesses dias. E no começo de 2021 aconteceu uma virada de chave na minha vida, porque eu trabalhava há 27 anos numa empresa. E um dia eu estava em casa orando, estava ali com a cara no tapete. E aí, de repente, eu ali orando e chorando e orando, eu vi um funil gigante assim na minha frente. Sabe quando você está ali orando e você diz assim: sai pensamento. Ai, Senhor, em nome de Jesus, eu fechava o olho: Senhor, o meu filho, Senhor, meu marido, e aquele funil aparecia na minha frente. Misericórdia, Satanás, em nome de Jesus. Senhor, eu estou aqui na tua presença, tira esse pensamento, Senhor. Tira esse pensamento. E o funil não ia embora, gente. Até que eu entendi: Senhor, o que é esse funil? E o Senhor começou, sabe, me mostrar que aquele funil ali era um tempo que eu estava entrando, um lugar aonde eu estava entrando. E o funil, a gente sabe que a boca dele é grande, né? Boa. Mas daqui a pouco vai descendo, a coisa vai apertando e vai apertando. E até você sair, vai até, né, vai se machucando, vai até doendo, sei lá, de repente, dependendo da pessoa, quebra até os ossos. E eu fui entrando naquele funil, e aquele funil ali, foi o ano todo, eu apertando, e eu passando por aquele funil.
E eu disse, Senhor, ali eu perguntei, viu? Senhor, porque como eu disse, não é que você nunca vai perguntar, mas é que nós temos que estar com sede dos sinais e das evidências do céu. Não é só que me mostra, se for então me diz, né? E eu disse, Senhor, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. E que esse funil aqui é uma palavra que o Senhor tem para o meu coração, revela. E o Senhor disse naquele dia que o meu tempo naquela empresa estava acabando. Que Ele estava me levando para um novo tempo, seria uma nova estação, um novo tempo na minha vida. E eu pensei assim, amém. Mas aqui dentro de mim, eu disse, né, amém, mas dentro de mim, ai meu Deus do céu. Eu gosto tanto de trabalhar lá, mas glória a Deus. Senhor, me prepara. E no outro dia nós tivemos uma visita lá em casa, uma visita de fora. Não mora no Brasil, ela olhou para mim e falou assim, pastora, Deus está me dizendo que o seu tempo no trabalho está acabando, te prepara, esse é o último ano. Eu disse, ai Jesus do céu. Quando falou isso, só que assim, né, existem algumas coisas na nossa vida que a gente fala com o Senhor, a gente pede para o Senhor e a gente diz assim, Senhor, faz desse jeito, faz dessa forma. E aí, eu tinha as minhas maneiras de pensar e de pedir para Deus, quando eu fosse do meu trabalho, como que eu queria que acontecesse. E eu usava até a palavra de Deus. Nós somos levantados por cabeça e não por cauda. E quando eu sair lá do meu trabalho, eles vão ter saudade de mim. O dia que eu pedir as contas, nossa, vai ter choro, vão me abraçar. Ai, Senhor, ai, eu sonhava, o dia que eu saí do meu trabalho. Pensa vocês. Eu nunca fui tão humilhada. Eu nunca fui tão esmagada. Eu nunca fui tão perseguida. 27 anos de empresa, gente. Até então era uma confiança, quem sabe onde eu trabalhava, como é que era. Era a mulher de confiança daquele lugar. E agora, desse jeito, o funil começou a apertar. E eu chegava em casa chorando. Eu perdia noites de sono. Sabe, por causa daquela situação ali. E foi um tempo, assim, muito difícil para mim. Só que, e outras visões foram vindo, que não vem ao caso contar agora para vocês. E, sabe, não tinha, pelo meu trabalho, pelo que estava acontecendo durante todo aquele ano, eu digo para vocês, não tinha nenhuma evidência e nenhum sinal de que Deus estava comigo. Até então, antes de acontecer isso, meu Deus, Deus era comigo, era uma bênção. A partir daquele ano que Deus disse que eu ia entrar no funil, que estava acabando o meu tempo, sabe, não tinha evidência nenhuma de que o Senhor estava me guardando, que Ele estava comigo, eu só faltava dizer, Senhor, tem pena de mim. Ai, Senhor, por que está acontecendo isso? Misericórdia, não tinha sinal nenhum, era só coisa ruim. Sabe, de pessoas... Sabe, não vou dar detalhes, porque senão eu vou expor. Mas foram dias, sabe, um ano muito difícil para mim. E eu não tinha nenhum sinal, não tinha nenhuma evidência do que estava acontecendo ali. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma visão que Deus me deu. Deus disse, filha, está acabando o tempo. Você vai entrar num funil. Eu tenho coisas novas para você. E quando chegou no final do ano, nosso filho veio passear e nós fizemos uma reunião em casa. E aí nós decidimos que quando eu voltasse das férias, eu ia pedir saída do trabalho. E foi o que eu fiz. 27 anos de empresa. Eu cheguei na empresa e eu pedi saída do meu trabalho. Sabe, você ouvir das pessoas que você está louca, que você tinha que ter aprontado para ir para a rua, para pegar 40% de multa, para pegar não sei o quê, Ouvir das pessoas o salário que você ganha, a quantidade de horas que você trabalha. Você poderia ficar mais tempo e ter uma aposentadoria com tempo integral. Sabe, muitas vozes vinham, mas eu tinha uma palavra que veio do céu para a minha vida. E o Senhor disse para mim, quem te sustenta sou eu, filha. Sabe, eu entendi que quando eu entregasse realmente
a minha vida para o Senhor, coisas novas iam acontecer. E eu só estou aqui nessa noite, porque eu não esperei evidências para pedir as contas daquele trabalho, sabe? Eu só estou aqui nessa noite, Deus tem feito coisas na minha vida, porque eu não pedi sinais para Deus, de que foi Ele que me chamou. Às vezes era sofrido, eu chorava, eu pedia um sinal que Ele estava comigo ali, naquela luta. Mas Senhor, você não está vendo o que estão fazendo? Mas de que Ele me chamou, eu nunca tive dúvida nenhuma. Sabe, isso foi muito importante para mim. Então deixa eu te dizer, minha querida, por mais que pareça ser o teu fim, é apenas o começo, porque Jesus é aquele que dá a vida. Amém? Lá no meu trabalho, durante aquele ano, parecia que era o fim, que eu não ia suportar. Mas Jesus é aquele que realiza sonhos. Jesus é aquele que cumpre promessas. Jesus é aquele que cumpre com a palavra que Ele disse. Se Ele disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Nós não podemos caminhar apenas por evidências da terra. Nós temos que pedir as evidências do céu. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu quero dizer para você que essas evidências da terra, muitas vezes, elas nos tiram dos propósitos de Deus. As evidências da terra, ela faz a gente olhar mais para as promessas e menos para aquele que fez as promessas. Porque quando nós pedimos as evidências de coisas que você já recebeu de Deus, sabe, promessas, Deus fez promessa para você. Quantas mulheres aqui hoje não estavam, sabe, veio agora. Deus fez promessa para você e você pensa, pastora, faz tantos anos que me disseram. Eu estou até hoje orando atrás da promessa. Pois eu quero dizer para você, nessa noite você vai mudar essa forma. Você vai parar de correr atrás da promessa. E vai deixar a promessa correr atrás de você. Você vai tirar os olhos da promessa e vai olhar para aquele que te prometeu. Porque quando nós olhamos para a promessa no meio do caminho, sabe, os processos, onde você tem que andar, acontecem coisas muito difíceis. Sabe, coisas que a gente não espera. E se a gente está de olho na promessa, nós paramos no meio do caminho e desistimos. Agora, se você olhar para aquele que te fez a promessa, para aquele que falou com você, que deu a palavra para você, pode acontecer o que for, pode cair raio. Sabe, você está ali, crendo, firme, naquele que falou com você, naquele que te prometeu. Né? Você sabe quem é o Deus que prometeu. Então nós temos que tirar os nossos olhos da promessa, das evidências e crer naquilo que Deus prometeu. Tem alguns homens na Bíblia que eles não tinham evidências nenhuma. Os homens e a terra colocavam evidências para eles, mas eles não tinham evidências nenhuma. E eles venceram. Quando nós olhamos para a vida de Davi, vemos ali que Davi, ele não tinha evidência de que ele seria um rei. Os homens, as pessoas, a terra, diziam que ele era apenas um pastor de ovelhas. E viam ele como um pastor de ovelhas. Sabe, as pessoas olhavam para Davi, aquele exército todo olhava para Davi, tanto o exército de Israel quanto o exército de inimigo. E diziam assim, coitado de Davi, vai ser morto por um gigante. Mas essas eram as evidências da terra. Mas as evidências do céu diziam assim, este menino um dia será rei. Este menino um dia vai sentar no trono. Sabe, quando nós estamos em Deus, as evidências da terra, elas não vão abafar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Sabe, as evidências da terra não vão roubar de você as promessas que Deus colocou na tua vida e no teu coração. Quando nós olhamos para a vida de José, os homens viam na vida daquele homem um escravo. Um rapaz que foi tirado da sua família, que foi vendido como escravo e vivia numa nação estranha como escravo. Isso é o que a terra dizia, isso é o que as pessoas diziam, mas os céus diziam, este menino é um governador. Estas eram as evidências do céu, que José seria um grande governador. Quando olhamos para Moisés, sabe, a própria família dele, as pessoas diziam assim, este é um fugitivo,
Mesmo sabendo o que Deus fez com ele quando ele era criança, diziam, este é um fugitivo. E ele ficou lá por 40 anos fugindo. Estas eram as evidências da terra, mas existia uma evidência no céu que dizia assim, este é o libertador de Israel. Aleluias! Sabe quantas coisas estão dizendo para vocês? Olhamos a palavra de Deus, vemos ali aquelas mulheres, a Ana, vemos a mulher de Abraão, como é o nome dela? A Sara. Mulheres onde a terra dizia assim, vocês são estéreis, vocês não têm filhos, vocês são amaldiçoadas, porque a mulher que não podia gerar era amaldiçoada. E a terra tinha essa evidência delas, mulheres amaldiçoadas, porque não podiam gerar. Mas os céus olhavam e diziam assim, essas mulheres, elas vão ser mães de nações, e elas vão ser mães de profetas. Porque elas acreditaram na voz e nas evidências do céu. Sabe, quando eu digo as evidências do céu, são as evidências da eternidade. Porque quando nós viemos de lá, Deus nos trouxe para cá com tudo pronto dentro de nós. Sabe, Deus tem escrito tudo para a nossa vida. Mas as evidências da terra têm roubado, têm tirado aquela essência, aquele amor, aquela construção que a eternidade formou dentro de você. Mas chegou o tempo dessas mulheres se levantarem como mulheres que buscam as evidências do céu. Nós ouvimos, tantas vezes, tantas conferências, tantas mulheres dizendo assim, chegou o tempo do Senhor levantar as mulheres. É o tempo, mulheres de voz ativa, mulheres que vão entrar em lugares de governos, mulheres que vão ser cheias do Espírito Santo, que vão falar com ousadia. Sim, chegou esse tempo. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender que tudo que o Senhor tem para esse tempo, para a nossa vida, nós temos que buscar da eternidade. Hoje a gente falava no COF, no PVM COF, que a palavra empoderada é tão bonita, Mulheres empoderadas. Você já foi em conferência? Mulheres empoderadas. É bonito mesmo, é lindo. Mas nós temos que se empoderar daquele que tem o todo poder, Nos empoderar das evidências do céu, dos sinais do céu. Aí sim, aí ninguém vai vencer essas mulheres com voz ativa. Em nome de Jesus, amém? Nós, não podemos ser essas pessoas que caminham pelas evidências da terra. E para Gideão, haviam evidências humanas também. Diziam, o quê? 300 homens para vencer. Um exército equipado, um exército preparado, ele não vai conseguir. Mas não importava que tinha 300 homens apenas, porque com eles havia o Deus Todo-Poderoso. As evidências do céu diziam que eles iam vencer, O Senhor está nos chamando nesses dias para nós sermos mulheres como Esther. Sabe por que como Esther? Esther estava lá, junto com seu primo, junto com seu tio, e ela estava escondida lá. Eu digo escondida porque não tinha pai, não tinha mãe, era órfã, não tinha irmão, não tinha irmã, só tinha um primo. E era escrava naquela nação, ela estava escondida. Mas ela foi achada pelo Senhor. E aí, quando ela saiu da casa do seu tio, ela foi para onde? Para o palácio. E lá no palácio, ela continuou escondida em Deus, escondida no Senhor. As evidências para a vida de Esther eram caóticas. Ela não tinha chance nenhuma. Mas como ela estava escondida em Deus, como as evidências do céu é que conduziam aquela moça, ela foi encontrada, ela foi achada, o rei chamou por aquela mulher. Sabe, Deus está nesses dias chamando mulheres que tenham um coração de Esther, mulheres que se escondam em Deus, sabe, para que as evidências dessa terra não venham querer promover você. E não é uma questão de estar lá embaixo como escrava ou de estar no palácio. Esther continuou sendo a mesma coisa. O que ela era com o tio dela continuou sendo no palácio. Sabe, a questão não é você ser dona de casa, ser mãe.
né? Tá na maternidade, não é ser uma profissional, não sei o que você faz na vida, ou então está no palácio, ou então você está num lugar nas plataformas, onde todo mundo vê, onde todo mundo te reconhece, onde todo mundo te aplaude. Isso não é questão quem está lá, quem está aqui, mas por quem nós somos geridos. Sabe, a questão é os sinais que estão apontando para a nossa vida. A Bíblia diz que nós não temos que seguir os sinais, mas os sinais seguirão aqueles que crerem, amém? Então está na hora de nós ficar procurando sinais e evidências, mas deixar que os sinais dos céus venham acompanhar a nossa vida, nós que cremos no Senhor. Evidências do céu precisam acompanhar a nossa vida. É para isso que nós somos chamadas nesses dias, para ter evidências do céu. Sabe, em 2000 eu me formei em Geografia na Unesc. Tem alguém aqui que se formou comigo, a pastora Tânia, está aqui ela. Eu acho que ela deve estar dizendo, não é ela? Sabe, quando tinha trabalho para apresentar, todo mundo estudava para apresentar o trabalho. Eu buscava uma forma de como é que eu não ia chorar e desmaiar lá na frente. Eu acho que as minhas amigas olhavam para mim, minhas colegas de classe, e diziam assim, como que ela vai ser professora? Ela nem fala. E nunca fui mesmo, tá? Sou formada em geografia, professora, posso dar aula para o ensino médio, mas nunca fui professora. Eu me escondia, né, pastora Tânia? Eu não falava, eu não sabia falar. Sabe? Era algo, diz que não havia evidência nenhuma de chuva. Não tinha tempo nublado, não tinha tempo fechado, não tinha nenhuma evidência de que ia chover. Mas um dia, né, um homem chamado Noé, ele começa a construir uma arca, né, um barco gigante. E as pessoas olhavam e diziam para ele, aquele homem é louco, construindo um barco gigante. Os filhos de Noé na escola eram zombados, aos filhos do louco. A mulher de Noé ia na feira, ia no mercado, e as pessoas diziam, coitada, casada com louco. Mas Noé, ele estava debaixo de uma palavra que Deus deu para ele. Noé chamou ele e disse assim, Noé, construa uma arca e construa nas medidas que eu estou te dando, que eu estou te entregando. Sabe, quando as evidências do céu vêm para você, não tenha medo, porque Deus vai entregar para você tudo que você precisar. Deus vai entregar para você as medidas certinhas, nem mais, nem menos. E Ele vai ensinar você como fazer essa arca. Como fazer, sabe, esse barco gigante, onde a terra está dizendo que não é possível. Onde a terra está dizendo que ele é louco. Que isso não existe. Nunca havia chovido na terra. As evidências mostravam que ele era doido, mas ele tinha uma palavra do céu, uma evidência que dizia que ele poderia construir aquele barco gigante. Sabe, e assim Noé fez, Noé construiu aquele barco, e Deus estava ali, dizendo para ele que, em outras palavras, que estava conduzindo a ele para um lugar de segurança, porque viria o dilúvio, e toda a terra seria destruída. Sabe, queridas, as evidências do céu, elas trazem para você e para a tua casa um lugar de segurança. Sabe, eu estou hoje fora do trabalho, mas vocês não imaginam o lugar de segurança que eu estou. Sabe, eu cheguei a orar de Senhor que eu não fale coisas que eu não devo. Mas eu vou falar uma coisa. Olha, depois que eu entreguei a minha vida, que eu entreguei, vida de entrega, tá? Entrega. Que eu entreguei, gente, eu nunca viajei tanto. Eu nunca ganhei tanta roupa. Eu ganhei unha de graça, cabelo de graça. Para a conferência, ela chegou e disse para mim, pastor, eu vou te vestir para as 3 conferências. Vou te vestir para as 3 conferências. Não ficou bonito? Eu nem pensei em usar uma roupa assim, não é o meu jeito, mas as evidências do céu dizem que as coisas estão mudando. Glória a Deus. Coisa nova está chegando para a tua vida. Você recebe?
Você recebe as evidências do céu para esses dias na tua vida. Coisas novas estão chegando para a tua vida. E são coisas do céu. Sabe, quando você entrega, não precisa ter medo. Foi Ele quem falou. Busque as evidências do céu que tudo vai se confirmar. Tudo vai acontecer. Hoje o meu marido disse, você está linda, amanhã eu vou estar mais e depois vou estar mais ainda. Amém? Glória a Deus. E tudo isso porque tem uma vida de entrega. Ai, a pastora... Não, gente. Olha, tem renúncia, viu? Tem renúncia de ter dia de manhã, que agora eu posso ser um pouco dona de casa, que eu amo isso. De eu estar em casa e daqui a pouco olhar, meu Deus, Toninho está chegando para almoçar, eu não sei nem o que eu vou fazer. Porque quando ele saiu, eu fui para o tapete orar. Tem dia que eu não sei o que dizer, eu só choro. Tem dia que a saudade do filho bate e eu só digo, Senhor, guarda ele. Porque eu já disse tanto, já pedi tanto para esse Natan, que eu acho que Deus deve dizer, filha, tá bom. E aí tu fica ali chorando, sabe? Mas um dia Deus deu uma palavra e a gente se lembra, as evidências do céu, elas vêm e consolam o nosso coração. Sabe, tem que ter uma renúncia quando você entrega. Não basta entregar e achar que Deus vai fazer de qualquer jeito. Quanto mais entrega, mais renúncia. Quanto mais entrega, mais renúncia. E as nossas renúncias, elas nos aproximam cada vez mais do Pai. E quanto mais do Pai você está, mais do Pai você se aproxima, mais Ele mostra quem você é. Mais Ele diz para você, filha, a eternidade mora dentro de você, está na hora de sair desse lugar. Está na hora de você dar um passo a mais, porque eu criei você para o louvor da minha glória. E o que você precisa vem daqui de cima, do alto. Vem de mim, e quando a gente entende isso, as coisas mudam na nossa vida, amém? Então Noé, ele acreditou. E eu amo ver, sabe, queridas, como Noé se posicionou. Porque ele escolheu ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, as pessoas vêm e dão conselhos. Dizem o que a gente tem que fazer. E nós precisamos ouvir os conselhos também, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Mas nós precisamos, tudo aquilo que traz para nós, colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, esse conselho que eu recebi, se ele vier recheado com as evidências do céu, com os sinais dos céus, eu vou poder caminhar com mais segurança. Me ajuda, me ensina, me dá sabedoria para que eu não saia desse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Eu tinha tanta coisa para falar para vocês. Eu falei coisas que eu achei que não ia falar, e não falei, é assim, né? É bem assim. O meu marido falou hoje para mim, porque eu disse, ai amor, deixa eu. Ele disse assim, está tudo dentro de você. E realmente, sabe, a gente fica nervosa assim, é a primeira vez que eu faço algo como eu estou fazendo hoje, porque as evidências do céu têm dito para mim que é só o começo. E o meu marido tem dito isso para mim, é só o começo. E tinha muita coisa para falar, mas eu quero encerrar esse momento da nossa conferência. Sabe, eu estou encerrando com essa palavra, mas eu quero encerrar dizendo para vocês que nós temos mulheres aqui no nosso meio, talvez você seja uma delas, que está precisando de evidências do céu no seu casamento. Sabe, quando eu orava, porque nós oramos muito por essa conferência, nós fizemos grupos de ministério para estar orando pela conferência, para estar orando por vocês. Nós estamos aqui 19 dias, nós estamos há 19 dias em oração aqui na igreja, paramos hoje e amanhã e vamos retomar na segunda-feira. Estamos orando por vocês, sabe, e enquanto eu buscava de Deus uma palavra para compartilhar, para dividir com vocês, o Senhor dizia para mim, sabe, que tem mulheres aqui que elas estão precisando de evidências do céu no seu matrimônio, no seu casamento. Estão precisando de evidências do céu na vida dos seus filhos.
filhos que estão andando e caminhando com evidências da terra, casamentos que estão andando com evidências da terra, sabe, famílias que estão dando passos largos com evidências da terra, mas que precisam das evidências do céu. E eu quero nesse momento convidar você, que está precisando das evidências do céu, que venha até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Sabe, esse é um encontro só de mulheres. É uma conferência só para mulheres. E nós sempre vamos precisar das evidências do céu. Eu falei de filho, eu falei de casamento, eu falei de família. Mas eu não sei o que tem dentro de você. Dentro do teu coraçãozinho, onde você diz assim: meu Deus, eu estou precisando tanto dessa evidência do céu para sair desse lugar de choro, desse lugar de medo, desse lugar de tristeza, desse lugar de angústia. Eu preciso que o Senhor venha se revelar a mim de uma forma diferente. Eu não quero mais as evidências da terra, mas eu quero as evidências do céu. Eu quero as evidências da eternidade sobre a minha vida. Será que nós temos mulheres aqui que têm essa coragem de vir à frente, que quer receber uma oração, que quer sair daqui nesta noite, sabe, com as evidências do céu sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua casa? Se você tem esse desejo, se você sente que precisa dessas evidências, venha até aqui. E todas nós vamos ficar de pé.